Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Zé Ivaldo, que temos notícias importantes, né, a respeito do zagueiro que pode sim voltar à Toca da Raposa, de olho na próxima temporada, que eu quero dar aqui um pouco mais de detalhes a respeito do seu contrato, a procura, né, do Cruzeiro de forma oficial e o que temos de atualizações até nessa quarta-feira, que eu tô gravando esse vídeo aqui já na manhã para trazer para vocês. Além disso, o Richard, que segue com números bem bacanas pelo Cruzeiro nesse início de temporada, um dos melhores jogadores do Cruzeiro nesse início de ano no Brasileiro, além também do confronto, né, entre Cruzeiro e Grêmio, já sendo definido os mandos de campos, com o Cruzeiro decidindo em casa e também as datas, calendário muito cheio do Cruzeiro nesse mês de maio. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 38 mil inscritos, que já está bem próximo. Falta aí um pouco mais do que 100 inscritos, né, para chegar a essa marca. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado da F12, casa de apostas esportivas que tem aí o Falcão, né, como seu embaixador e que preparou ótimas cotações para vocês, já deixando em destaque os jogos do Cruzeiro no final de semana contra o Santos e na próxima semana, no meio de semana, contra o Fluminense. Uma vitória do Cruzeiro no sábado contra o Santos, pagando bem, dentro de casa, pagando aí 1,87 a cada real apostado. Esse jogo que vai ser, no caso, no sábado, às 4 horas. Tem também uma vitória do Cruzeiro, depois contra o Fluminense, no meio de semana. Jogo bem complicado, volta do Cruzeiro ao Mineirão. A vitória da Raposa pagando 2,84 a cada real apostado. E para você ter uma ideia, essas duas cotações pagando muito bem, se você apostar R$40, igual eu deixei aqui na tela, voltando 240, né? No caso tem uma odd muito boa, o Cruzeiro vencendo os dois dos seus próximos jogos em casa. Claro, dois times bem complicados, mas destacando as ótimas cotações e possibilidade de apostas lá na F12. Para você fazer seu cadastro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Super simples também de você fazer seu registro e começar a apostar com máxima segurança, rapidez e eficácia. Bom, quero começar falando aqui sobre o volante Richard do Cruzeiro, que vive um momento muito bom, né, com a camisa estrelada e está sendo muito elogiado pela torcida. No caso, os números também refletem isso em relação a desde quando ele fez a sua estreia, né, onde o SofaScore trouxe algumas atualizações dos números do meio-campista com a camisa do Cruzeiro até aqui. Então vou deixar aqui os créditos para eles do SofaScore Brasil e aparecendo aqui na tela. Onde o volante de 29 anos tem o melhor acerto de passe do Cruzeiro. Para você ter uma ideia, ele acertou 91% dos passes. Isso é muito alto, tá? Muita coisa mesmo. É claro, foram apenas 5 jogos, então acaba que aumenta esse número, mas mesmo assim, 5 partidas, 1 gol. 91% de acerto nos passes, 71% de acerto nos passes longos, 72%, 63% dos duelos ganhos, que é um cara que realmente na dividida está muito bem, 27 bolas recuperadas e 10 desarmes. Realmente esse número aqui diz muita coisa, porque você vê no lado esquerdo ali que ele joga, nossa senhora, ele desarma demais. Até no jogo contra o Corinthians mesmo, fez tantas vezes esse papel que nós já estávamos até mal acostumados, né? Tanto de vezes que ele desmarcou, no caso, fez esse desarme aí e recuperou a bola para o time do Cruzeiro, tendo uma nota geral média muito boa também, 7,16 até aqui. Contando aí, no caso, então, os 3 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e mais também os 2 jogos na Copa do Brasil. Ele que marcou o gol, né, da classificação, no caso 2-0 contra o Náutico, que garantiu a classificação do Cruzeiro para a próxima fase. Tem jogado muita bola mesmo, né? 29 anos e muita gente que quando ele chegou estava com desconfiança. Sinceramente, desde quando eu abri o canal aqui no YouTube, eu já venho falando do Richard, ó. Naquela época, 2018 ainda, né? Que foi quando eu comecei, no caso com o Instagram, Twitter, eu já falava, gente, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom. Só que aí o Cruzeiro não tinha condições, foi pro Corinthians, rodou muito tempo. E quando o Richard já é contratado, eu já tinha no fundo, assim, né? Eu ficava, cara, ele jogava tão bem em 2017, 2018, será que ele não pode voltar a esse nível? E realmente tem jogado muito parecido com aquele Richard de antes, muito bem ofensivamente e principalmente, né, na marcação, tem sido um monstro nesse meio de campo. Bom, quero falar aqui sobre o Zé Ivaldo, onde o Samuel Venâncio trouxe essa bomba, né, na última terça-feira, de que o Cruzeiro negocia o retorno do zagueiro para a temporada de 2024. Que assim, parece que o Cruzeiro então tem conversas avançadas e tudo mais, só que não é bem assim. Até porque, além disso, ele também conversa com o Atlético Paranaense sobre uma possibilidade de renovação desse seu atual contrato. Jogador que tem vínculo só até o final desse ano, de 2023, e eu até já tinha falado também, né, que a possibilidade do Atlético emprestá-lo novamente
para o Cruzeiro nesse ano era ainda mais baixa porque não tinha chegado a um acordo antes de renovação. Então pensa em emprestar o jogador que iria ficar até o final do ano no Cruzeiro, justamente até quando iria o final do seu contrato. Então não faz muito sentido e realmente isso foi se confirmando no decorrer dos meses. E bom, essa renovação com o Atlético que já está sendo discutida tem um bom tempo, tá? Não é só de hoje, desde quando apareceu o Cruzeiro como interessado, tanto que ele ficou de fora do time, no caso na escalação, né, relacionados para o jogo do Atlético Paranaense no meio de semana na Copa Libertadores. Então o Zé Ivaldo ainda não teve essa sua situação definida e o Atlético até está preferindo deixar o jogador algumas partidas de fora para definir essa sua situação. Até peguei aqui os números dele para você ter uma ideia do zagueiro nessa atual temporada que tem jogado como titular, tá? Começa o ano como reserva, porém tem sido uma peça importante, até porque o Atlético tem 3 zagueiros que revezam muito a titularidade. O Pedro Henrique, o Zé Ivaldo e também o Thiago Heleno, né? Então acaba que fica sempre os 3 jogando muito, 16 partidas até aqui com 2 gols marcados. Ano passado ele chega já para a Série B pelo Cruzeiro, 33 partidas com 1 gol e 2 assistências. Bom, acho que se chegasse seria uma opção excelente, até mesmo para esse ano, né? E eu acho que é interessante o Cruzeiro já ficar de olho em algumas possibilidades de jogadores que vão poder já assinar um vínculo a partir de junho, né? Porque assim, a partir do próximo mês o jogador já vai poder assinar um vínculo e chegar no Cruzeiro para 2024. Acho bem importante o Cruzeiro ficar de olho, ainda mais no Zé Ivaldo, que já teve uma boa passagem no ano passado e que tem apenas 26 anos de idade. Acho que tem muito ainda para crescer o zagueiro aí, quem sabe no Cruzeiro, onde ele teve uma excelente passagem. Vocês vão lembrar que no final do ano passado, entre outubro e novembro, o Cruzeiro tentava essa renovação do seu vínculo, que o jogador tinha o interesse, tá? Só que ele tinha o interesse de ficar em Belo Horizonte, porém o Atlético tinha interesse de aproveitá-lo ainda mais na equipe, até porque ele foi emprestado ao Cruzeiro numa negociação que nem eu entendi direito, porque para você ter uma ideia, ele foi titular em 2021 no time que ganhou a Sul-Americana e foi vice da Copa do Brasil. Jogou mais de 50 jogos naquele ano e depois é emprestado ao Cruzeiro na Série B. Óbvio, ele jogou muito bem, se valorizou, mas de qualquer forma acho que ele teria sim espaço no Atlético e mesmo assim foi emprestado ao Cruzeiro, que foi importantíssimo no ano passado. E você aceitaria o retorno do zagueiro de 26 anos de idade? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre os confrontos na Copa do Brasil, definido no sorteio que o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio na fase de oitavas de finais, simplesmente os 2 maiores campeões já se enfrentando na primeira fase do mata-mata, né? Jogo bem complicado, realmente difícil você apontar um favorito, até porque são os 2 maiores campeões. Recentemente teve o jogo do Cruzeiro que venceu o Grêmio, então acaba que no perceptivo geral, acaba que o Cruzeiro ficaria como favorito, porém eu não vejo dessa forma, tá? Acho que é um jogo realmente muito equilibrado que qualquer um dos dois podem passar. Óbvio que eu estou confiante numa classificação do Cruzeiro, porém reconhecendo que vai ser um jogo muito duro, até mesmo por se tratar de Copa do Brasil, o Cruzeiro e o Grêmio viram outro time, né? Não é à toa que só nesse jogo tem 11 campeões, você vai pegar vários outros 4, 5 confrontos da Copa do Brasil, não vai ter tantos títulos envolvidos em um jogo igual nesse aqui, que já começa nesse mês de maio, né? Nossa, maio pode preparar o coração que tem jogos muito difíceis, para você ter uma ideia. Vai ter aí o primeiro jogo em Porto Alegre, dia 17 de maio, a ida. E a volta sendo no dia 31 de maio do Cruzeiro decidindo, então, possivelmente esse jogo no Mineirão. Nesse meio tempo aí ainda tem, no caso, mais 3 jogos até chegar, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro até chegar o dia 17 e depois o Cruzeiro ainda enfrenta Cuiabá e Flamengo, tendo essa partida, no caso, contra o Grêmio, decisiva, né? Próximo de um jogo contra o Flamengo do Maracanã. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo do Maracanã dia 27 de maio e dia 31 já tem essa decisão no jogo 2 contra o Grêmio. Acabou que essa tabela aí não ficou muito favorável, mas quero que você deixe aqui embaixo então. O que você espera desse jogo do Cruzeiro, que se conseguir a classificação pode embolsar um pouco mais do que 6 a 7 milhões de reais só de premiações, né? Para as quartas de finais. E é aquela coisa, cara, sinceramente, se o Cruzeiro vai ter que enfrentar o Grêmio agora, não vejo como uma coisa ruim não, porque se quiser ser campeão, que é esse o objetivo, então uma hora ou outra ia enfrentar um time de ponta. Então, que venha logo o Grêmio, né? Se passar, vai passar com mais confiança ainda, passando por um time muito campeão também. Então, de qualquer forma, acho que só tem a vencer. É óbvio que poderia enfrentar uma outra equipe teoricamente mais tranquila, que é difícil falar isso no mata-mata, mas aí pra quê? Pra avançar então, beleza, ganharia uma questão financeira. Só que o objetivo do Cruzeiro é realmente, igual o Pepe, o Ronaldo falou, chegar longe, chegar para ser campeão. E uma hora ou outra iria enfrentar Grêmio, Palmeiras, Flamengo. Então acho que já é o importante enfrentar agora, numa fase de oitava de final, que se passar, que seja quem for, o Cruzeiro já vai chegar, né, com muito moral
para a disputa da competição. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, se você acha que o Cruzeiro teve sorte, teve azar, o que você espera para esse jogo, deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar outras sugestões também de vídeos aqui, ó, aparecendo para vocês. Essa aqui que eu falo sobre um artilheiro que poderia chegar no Cruzeiro, a torcida tem pedido, vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui, onde eu falo sobre algumas atualizações do jogo contra o Santos, vai lá dar uma olhada também. E o link da F12 para você começar a apostar. Valeu, galera!